passando pela vida terrena. Então, ficamos à disposição de vocês para perguntas, comentários. Hoje eu tenho uma pessoa que se chama Eustáquio Andrea Patinas e ele escreveu um livro que fala de raças extraterrestres, onde se pode encontrar mais ou menos 50 tipos de raças diferentes, como anfibianos, reis, chupas-cabras, etc., etc. E parece que o livro é realmente esquisito, estranho, e é muito difícil de verificar as informações. Então, gostaria de saber o que se pode pensar deste livro e se ele está constituindo um tipo de base de referência ou se este livro é só um tipo de engajamento. Seria bom Luiz traduzir para o pessoal lá atrás. Bom, nosso irmão Yannick trouxe aqui um livro chamado Raça Extraterrestres, do Eustáquio Andreas Pataunas, que é um grego. Então, esse nosso irmão ele fez esse livro descrevendo 50 tipos de raças de extraterrestres. E ele está perguntando se esse livro tem algum embasamento, se a gente pode levar alguma coisa a sério ou se a gente pode considerar tudo que está aqui dentro. Em 1978, eu tive a oportunidade de, na cidade de Brasília, conversar e assistir no Congresso Internacional de Estudos Ufológicos a um painel em que ali foram apresentados salvo engano meu, cerca de 5 dezenas de protótipos de seres extraterrenos que até aquele ano, ou seja, nós estamos falando há 30 anos atrás, cerca de 30 anos atrás, que até aquela marca temporal haviam visitado a Terra, se por isso entendermos testemunhos de pessoas que se diziam contactadas e vendo esse tipo de seres, e através de retratos falados, essa equipe francesa e norte-americana na época, eles montaram então um painel com a descrição de aproximadamente entre 50 e 60 tipos de extraterrestres e, de acordo com as descrições das pessoas, teriam ou estariam visitando a Terra. Isso deixava claro o pesquisador de então, que era uma equipe muito séria, por sinal, isso dentro daquelas descrições que eles, os pesquisadores, consideraram como sendo sérias, fidedignas, razoavelmente merecedoras de crédito. Ao longo dos anos 90, nas nossas reuniões, não desse tipo, mas reuniões fechadas, em que as entidades espirituais e cósmicas, através dos médiuns presentes, alguns dos presentes aqui participaram dessas reuniões, nos foi dito que, acho que por volta do ano 94, 95, cerca de 200 e poucas civilizações extraterrenas distintas, ou seja, de diferentes origens planetárias, estavam visitando a Terra, ou tinham visitado a Terra até aquele marco histórico, ou seja, até o início, final do século passado. Nas loucuras em que pessoalmente eu vivo, e nisso está inserido muito de percepção equivocada minha, mas dentro dos painéis dessas maravilhosas loucuras em que me dão o privilégio de vivenciá-las, esse número, que eu tenho um certo congresso, pensei estar próximo de umas 300 ou 400
civilizações distintas que nos visitam, já passam de 1000, muito mais de 1000. Eu mesmo fico com vergonha de dizer o número que foi dito, por ser tão absurdo. Mas os mentores disseram que, naquilo que ainda nos cabe descobrir a respeito da generosidade da vida cósmica, desse grande oceano cósmico que rodeia o nosso planetinha, somente o absurdo tem lugar. Ou seja, quanto mais absurdo nós pensarmos em termos de quantidade, de diversidade, de beleza, de problemas, de obstáculos que marcam a vida cósmica, por mais que um ser terráqueo, com esse cérebrozinho, cérebro animal, que é maravilhoso, mas que é modesto, pois só serve para uma vida, ele nasce e morre com o próprio corpo, ele é um nada diante da mente espiritual da gente. Mas por mais que a gente, com esse cérebro, se esforce para, ou por exagerar a quantidade de seres diferentes que nos visitam, a quantidade de civilizações que nos visitam, nós não conseguimos chegar próximo da verdade, porque a verdade é maravilhosamente assustadora para os nossos padrões. Então, em sendo verdade parte dessas assertivas, ou em sendo verdade algumas dessas premissas, tirando 99% de exagero nas 3 premissas que aqui citei, ainda assim o que sobra é suficiente para que nós, de fato, saibamos que no estudo da exobiologia, ou seja, biologia extraterrena, no estudo do que nós chamamos de ufologia, somente o absurdo e o fantástico têm lugar. Porque é simplesmente fantástico o que nos rodeia. Nós somos um aquário. Nesse aquário nós estamos extasiados com a bela diversidade que aqui existe. Mas para além do aquário, que está na casa de alguém, há ainda toda uma cidade, para além dessa cidade, um oceano planetário, e nós estamos apenas extasiados com a beleza de um modesto aquário. A Terra, pessoal, é um grão, é um pequeno planeta, é uma pequena ilha rodeada por um oceano praticamente infinito de universos. Mas só no nosso universo, os números já são extremamente absurdos. Na nossa galáxia, que é um amontoado de cerca de 200 bilhões de astros semelhantes, entre aspas, ao nosso Sol, porque entre aspas, porque existem diversos estágios na vida de uma estrela. Mas tudo aquilo que tem luz própria a gente chama de estrela. Então vamos chamar de, na nossa galáxia, o homem já catalogou um número próximo a 200 bilhões de astros tipo estrela. Supõe-se que só na nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrelinha no meio de 400 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. E esse Sol é cercado por uma dezena de planetas. Cada planeta tem 1, 2, 3 luas, satélites. Júpiter tem 30, Saturno já vai... Ou seja, só no modesto sistema solar, em torno de uma estrela, nós temos muitos planetas e muitos satélites, luas rodeando os planetas. E o que dizer ao redor dessas 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia? E o espantoso, a nossa galáxia é só uma dentro desse universo que o homem já consegue medir. E no raio até onde alcança a sua capacidade de medir, ele já mediu mais de 100 bilhões de galáxias. Por que haveríamos de nos surpreender se alguém nos dissesse que nesse universo existe naquilo que nós chamamos de extraterrestre, ou seja, para além da Terra, 5 trilhões 496 bilhões de raças distintas, diferentes da Terra? Qual o problema? Esse número não significa nada diante da exuberância numérica da existência de galáxias, de estrelas, de planetas, de luas. Nós não sabemos nada. Agora, devido à cultura antropocêntrica que nós temos, de pensarmos que somos nós, os seres terráqueos,